Muito bem, meus amigos, minhas amigas, falaremos um pouquinho agora sobre o limite máximo dos benefícios do regime próprio de previdência social. Vamos falar agora de alguns limites. Então, vem comigo e vamos aprofundar. Estamos aqui ainda, falando do regime próprio de previdência, estamos dentro do estudo do regime próprio de previdência social e o tópico da vez é limite máximo dos benefícios do regime próprio. Olha o que nós temos aqui na Constituição Federal, artigo 40, parágrafo 2º. Diz o seguinte, os proventos de aposentadoria, o valor ali da aposentadoria, não pode ser inferior ao salário mínimo. Ok? E também não pode ser superior, não pode ser superior a que valor? Ao teto do regime geral de previdência social. Observada neste caso, a opção pelo regime de previdência complementar dos servidores ocupantes do cargo efetivo. Vou explicar para vocês, mas primeiro eu vou trazer aqui a regra, tá? Atualmente, para os novos servidores, o que acontece? O valor da sua aposentadoria não pode ser menor do que um salário mínimo, ok? Está garantido um salário mínimo, pelo menos, de aposentadoria para qualquer servidor público. Mas não só tem limite mínimo, agora não é mais salário integral. Agora, para os novos servidores, após a lei que instituiu o regime de previdência complementar, todos esses novos servidores que estão então adentrando no serviço público, eles possuirão aí uma aposentadoria que não poderá ser inferior ao salário mínimo, já era, mas não poderá ser maior do que o teto do regime geral. Antigamente, se você ganhava 40 mil, a sua aposentadoria era 40 mil. Se você ganhava 30 mil, a sua aposentadoria era 30 mil. Agora não. Agora a contribuição fica limitada até o teto do regime geral para os novos servidores, mas o benefício também. Então ganhe você como servidor público 10 mil, 12 mil, 15 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil, o máximo da sua aposentadoria será o teto vigente para o regime geral de previdência social. Ok? O teto do regime geral é o mesmo teto da sua aposentadoria servidor público a partir, então, desses novos ingressos ao serviço público após aí a instituição do regime de previdência complementar. Vamos seguir. Para o servidor que tiver ingressado no serviço público até a data da publicação do ato que instituiu o regime de previdência complementar, tá certo? De que trata o parágrafo 16 do artigo 40 da Constituição, neste caso, o teto do regime geral somente será aplicado se houver prévia e expressa opção neste caso. Se não fizer a opção, a sua aposentadoria é superior ao limite, porque ela é integral. Então vejam, é o meu caso, já expliquei isso para vocês, eu sou um servidor público que ingressou no serviço público antes da instituição do regime de previdência complementar dos servidores públicos federais, que é a FUNPRESP. Como eu entrei antes da FUNPRESP, eu poderia ter a minha aposentadoria integral garantida. Mas eu optei, matematicamente, claro, fiz muita conta para isso, mas eu optei por sair do regime da integralidade, aquele que eu me aposentaria com o teto, o meu salário integral. Um exemplo, ganhando 40, minha aposentadoria com 40. Eu optei pela outra metodologia. Eu optei por me aposentar apenas pelo teto do regime geral. Então eu, sendo servidor público federal, não vou mais me aposentar, um exemplo hipotético de ganhar 40 mil, não vou me aposentar com 40 mil. Eu vou me aposentar com o teto do regime geral. Ok? É claro que eu vou contribuir apenas sobre o teto e vou me aposentar apenas sobre o teto. Alguém vai dizer, professor, vale a pena alguém que ganhava 40 mil se aposentar com 8? Vale em alguns casos, porque além do teto do regime geral, você ainda vai ter um benefício especial, que é um plus para quem já recolhia integralmente sobre o salário integral, e vai ter também o valor da previdência complementar, que somando tudo isso, pode dar mais até do que o salário integral, em alguns casos. Então, no meu caso, vai dar. No meu caso, por exemplo, mesmo eu não tendo mais aposentadoria integral, minha aposentadoria é limitada ao regime geral, ao teto do regime geral de previdência, somando com benefício especial
né, que é um benefício que faz jus às contribuições que eu já recolhi no passado, né, sobre o teto. E mais um adicional da Previdência Complementar que eu vou resgatar lá na frente, somando tudo isso, valia mais a pena para mim fazer a opção da migração para o novo regime, recolhendo menos contribuição e ganhando mais, do que continuar contribuindo sobre o meu salário integral e ganhando menos lá na frente, tá bom? Mesmo que eu recebesse o salário integral. Ou seja, é uma opção de cada um. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, apenas para fins didáticos, para memorização. Servidor, né, novo só vai receber aposentadoria até o teto do regime geral. Servidor antigo, como eu, que optou pela regra nova, também só vai receber a aposentadoria até o teto do regime geral. Para os antigos que não optaram pela nova regra, mantiveram a regra antiga, aí poderão se aposentar integral. Combinado? Muito bem, vamos seguir. Limite constitucional. Qual que é o limite constitucional? Tá aqui, ó. Vamos lá. Aplica-se o limite constitucional fixado no artigo 37(11) da Constituição Federal, né? Da Constituição Federal de 88. Tá aqui, limite constitucional. A soma do total dos proventos da inatividade, inclusive quando decorrentes de acumulação de cargos ou empregos públicos, bem como outras atividades sujeitas à contribuição para o regime geral de previdência social, né? E também considerando o montante resultante da adição de proventos de inatividade com remuneração de cargo acumulável na forma da Constituição, bem como cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração, e de cargo eletivo. Ou seja, está dizendo aqui que mesmo somando tudo que você tem direito, não pode passar do limite constitucional fixado no artigo 37(11) da Constituição. E que limite é esse? Vamos ver. Está aqui, ó. Limites do artigo 37(11). A remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional dos membros de quaisquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, né? Bem como dos detentores de mandato eletivo e de demais agentes políticos, né? E também os proventos, pensões ou quaisquer espécies remuneratórias percebidos cumulativamente ou não, inclusive vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza. Bom, tudo isso somado, né, não poderá exceder, agora vem o que nos interessa, ó. Não poderá exceder, qual que é o limite? É o subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal, ok? Muito bem, pessoal, olha o que nós temos aqui. Vamos parar por aqui o que nos importa. Nós temos, né, que não se pode exceder o subsídio do ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, mesmo que eu tenha aposentadoria integral, acumulação com outro cargo, com aposentadoria, com atividade, muitas coisas, tudo que nós vimos aí, eu quero que vocês gravem que o limite de tudo isso somado para aquele mesmo servidor não pode superar o subsídio do ministro do Supremo Tribunal Federal. Este é o teto constitucional para essas remunerações de servidor público, inclusive acumuladas. Tranquilo? Essa era a informação desta lei que eu queria trazer para vocês. Pessoal, no próximo tópico eu vou trazer mais informações importantes sobre regime próprio de previdência, né? Um único ente de regime próprio, né? Um único regime próprio por ente, e também a vedação da criação de novos regimes. Então, são novidades aí trazidas pela reforma da Previdência que nós vamos ver no próximo tópico. Então, nos encontramos lá. Até já.